A editora Árvore da Vida apresenta Alimento Diário. Série Gênesis, transformado para reinar. A transformação e a salvação completa de Deus. Autor Pedro Dong. Semana 3. Conflito em Siquém e Jacó volta a Betel. Domingo. Ler com oração. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Apocalipse 2:5. El Betel, transformados para a edificação da casa de Deus. Como vimos no decorrer desta semana, após um acontecimento trágico em Siquém, aparecendo Deus a Jacó, este decidiu retomar o caminho para Betel. Levantemo-nos e subamos a Betel. Farei ali um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e me acompanhou no caminho por onde andei. Gênesis 35:3. Naquele momento, Jacó se recordou de que o Senhor lhe aparecera em Betel. Lembrou-se da angústia que vivera e de como Deus o acompanhara por todo o caminho. Em Siquém, essa memória ficou obscurecida, mas, após a tragédia, ele reconheceu que Deus estivera com ele o tempo todo. Humanamente, Jacó e sua família poderiam ter sido dizimados. Novamente, o Senhor o livrou de maneira sobrenatural, colocando terror nas cidades vizinhas. Então deram a Jacó todos os deuses estrangeiros que tinham em mãos e as argolas que lhes pendiam das orelhas, e Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém. E tendo eles partido, o terror de Deus invadiu as cidades que lhes eram circunvizinhas e não perseguiram aos filhos de Jacó. Assim, chegou Jacó à Luz, chamada Betel, que está na terra de Canaã, ele e todo o povo que com ele estava. E edificou ali um altar, e ao lugar chamou El Betel, porque ali Deus se lhe revelou quando fugia da presença de seu irmão. Gênesis 35, 4-7. No Antigo Testamento, a casa de Deus era representada pelo tabernáculo e depois pelo templo, que ficavam sempre no centro do povo de Israel. No Novo Testamento, a definição é clara: para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. 1 Timóteo 3,15. A igreja não é uma entidade religiosa, é a casa do Deus vivo. É onde ele se revela a seu povo, fala com ele e o conduz de modo vivo. Isso é Betel hoje. A casa de Deus somos nós, os que obedecem ao Evangelho. Porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? 1 Pedro 4:17. Por isso a história de Israel prefigura a história da igreja. Estas coisas lhe sobrevieram como exemplos e foram escritas para a advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. 1 Coríntios 10, 11 e 12. O texto adverte contra a idolatria, imoralidade, murmuração e autoconfiança. Deus nos tem concedido bênçãos e ferramentas eficazes. Contudo, cada avanço exige vigilância. Quando tudo parece estar bem, precisamos redobrar o cuidado. Nunca nos podemos acomodar. Ao edificar um altar em Siquém, Jacó consagrou-se individualmente. Betel, porém, é o lugar da casa de Deus. Por isso chamou o lugar de El Betel. Ele compreendeu que Deus não era apenas para sua experiência pessoal. Ele é o Deus da casa de Deus, da igreja edificada. Na sequência lemos: Vindo Jacó de Padã-Arã, outra vez lhe apareceu Deus e o abençoou. Disse-lhe Deus: O teu nome é Jacó. Já não te chamarás Jacó,
Porém, Israel será o teu nome, e lhe chamou Israel. Gênesis 35, 9 e 10. Em Peniel, Deus já havia mudado seu nome, mas, somente depois da experiência em Siquém, essa mudança ganha peso e realidade. Deus se revela como o El Shaddai, o Todo-Poderoso, suficiente para todo suprimento. Ele dispensa a força humana, a esperteza e a autossuficiência. Sua promessa inclui fecundidade, multiplicação e autoridade. Agora Jacó foi transformado para obter a realidade da mudança de nome. Experiências como essa obtemos somente no viver normal da igreja. Servindo junto com os outros irmãos, arcando com a responsabilidade como colunas na casa de Deus, tomaremos posse dessa realidade. Quando o El Shaddai apareceu a Abraão, houve uma mudança radical. Novo nome, circuncisão e promessa de um filho. A circuncisão indicava que Deus não depende da capacidade da carne. Assim também conosco. Quando o Deus Todo-Poderoso se revela, somos conduzidos à edificação de sua casa, isto é, tornamo-nos férteis para a multiplicação, gerando vidas transformadas que se tornam material para o corpo de Cristo. O tempo de esterilidade termina quando confiamos no El Shaddai. Quem tem a visão de Betel levanta a pedra como coluna, assume seu lugar e se compromete com a casa de Deus. Por isso tenho conclamado os irmãos a participarem da obra global. Vá, conheça, amplie sua visão, não permaneça limitado à sua própria localidade. Veja o que Deus está fazendo. Um dia você também dirá: quero assumir minha responsabilidade na casa de Deus. Jacó derramou sobre a pedra uma libação que intensificava o fogo da oferta. Depois derramou óleo, símbolo da unção. Há aqui um princípio: entrega e unção caminham juntas na edificação da casa de Deus. Não basta levantar a pedra, é preciso oferecer-se, entregar-se. A história de Jacó começou com um sonho em Betel. Encerramos também em Betel. Mas agora já não vemos um Jacó individualista, e sim alguém preparado para a edificação da casa de Deus. Nós somos Jacós, sendo transformados em Israel, prontos para servir juntos, superar dificuldades e permitir que o amor de Cristo nos una na edificação da casa de Deus. Sigamos para Betel. Agora, anote conforme o que você recebeu na leitura de hoje: a luz na palavra, a direção, a admoestação. Ore e faça um grito de guerra com base nesses itens para que a palavra profética seja sedimentada em seu coração. Esperamos você amanhã para mais uma leitura do Alimento Diário. Baixe e desfrute do nosso aplicativo EAD Play, disponível na Play Store e App Store.